Nós possuímos um sistema que é responsável por todas as funções fisiológicas do nosso corpo. É ele que controla, ele que comanda toda a nossa biologia celular. E essas respostas fisiológicas, elas dependem muito do meio onde esse ser está inserido, a maneira como ele lida com os eventos. Vou dar um exemplo. Quando esse indivíduo está numa situação de perigo, ele tem uma cascata de respostas fisiológicas específicas. Depois, quando ele sai desse perigo, ele foge desse perigo, surgem outras respostas fisiológicas, entende? O nome desse sistema é sistema nervoso autônomo. É ele que faz com que, por exemplo, a nossa pupila dilate quando a gente está diante de um cão raivoso. É ele que faz com que o nosso coração acelere, bate muito mais rápido, para bombear muito mais sangue para a periferia, para os músculos, para os braços, para que a gente tenha força para lutar, combater um perigo, um animal raivoso, por exemplo, ou então fugir, ou então correr. E é ele também que, numa mesma situação que essa, em que a gente foge de um cão raivoso e a gente conseguiu driblar esse cão e se esconde, depois vem aquele adormecer, aquele descanso, que é a fase de reparação tecidual. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele prepara as nossas células de acordo com o momento em que a gente está atuando, o momento em que a gente está inserido. Agora, um detalhe bem interessante a respeito desse sistema. Esse sistema, ele proporciona todas essas respostas fisiológicas do nosso corpo, independente se o evento é real ou não, se ele é potencial ou não. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver diante de um cão raivoso, você vai ter essa pupila dilatada, você vai ter esse batimento cardíaco acelerado, você vai ter os seus vasos vasodilatados, você vai ter arrepio, você vai ter sua frequência respiratória acelerada, ou seja, você vai ter todas essas respostas fisiológicas. Mas, se você estiver diante também de um problema a ser resolvido, como por exemplo, um emprego que você está na iminência de perder, ou então um processo de separação, ou então um acidente de trânsito em que você bateu o seu carro e vai ter grandes prejuízos. Essas situações, circunstâncias, também é capaz de proporcionar a mesma cascata de respostas fisiológicas. Isso significa dizer que não depende somente do evento em si, mas da maneira como cada um de nós lidamos com esses eventos. É isso que vai determinar o quanto essas respostas fisiológicas vão ser predominantes ou não. Então entenda que é um sistema que nos prepara para as situações. É ele que nos deixa apto fisiologicamente para combater as situações de perigo real ou não. Então, depois que a gente passa por esse processo de perigo, de luta ou fuga, a gente precisa repor esse gasto energético. Ele também é responsável por esse processo de regeneração. O grande problema é quando esse sistema ele entende que você está constantemente em perigo. Ou seja, quando algo lá no teu inconsciente está o tempo todo dizendo que está em perigo, que você precisa lutar ou fugir de algo. E aí, é óbvio que, já que é um sistema que nos prepara para situações como essa, ele vai manter teu batimento cardíaco acelerado constantemente, ele vai manter a tua pupila dilatada, ele vai manter a tua suprarrenal hiperativada, liberando constantemente adrenalina, teu nível de cortisol
lá em cima, então pressão arterial alterada, função renal, função hepática, intestinal também, porque cada um desses sistemas, desses órgãos, eles têm uma parcela de contribuição para proporcionar uma fisiologia favorável para aquele momento de perigo. Por aqui a gente consegue entender o surgimento de alguns sinais, sintomas de algumas doenças, incluindo a dor crônica. Então, perceba que parece haver uma relação direta entre a perspectiva das pessoas, a maneira como elas lidam com o seu meio e as respostas biológicas dentro dela. A gente percebe que o comportamento do paciente com dor crônica é um comportamento completamente adaptativo. É um comportamento do organismo tentando se adaptar àquela circunstância. Porém, que é determinado pelas experiências e pelas crenças construídas por esse indivíduo. Então, tendo ainda a dor como um exemplo, a gente entende que tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você experienciou sobre a dor, por exemplo, isso vai impactar na maneira como você enxerga, na maneira como o teu cérebro percebe a dor e na maneira como você lida com eventos de dor. Então, para você ter uma ideia, o significado da dor, ela vem se atualizando constantemente nos últimos anos. A dor, ela não significa necessariamente lesão. É apenas o teu sistema nervoso central tentando te proteger a qualquer custo de algo. Que pode ser uma ameaça real, mais uma vez, potencial, ou não. Depende muito da maneira como você enxerga aquilo. E aí, o teu sistema nervoso, ele vai referir dor, para que você saia daquela situação logo, para que você tenha aquela resposta de retirada daquilo. Contudo, o que pode ser uma grande ameaça para você, que é capaz de te gerar grandes dores, para um indivíduo, um outro indivíduo, pode ser uma pequena ameaça e isso gerar pequena dor ou quase dor nenhuma. Veja o quão subjetiva é a dor, né? Veja o quão fatores intrínsecos a cada indivíduo ela pode influenciar na percepção da dor dessa pessoa. Então, as experiências, fatores psicossociais, o contexto que o indivíduo está inserido, isso vai contribuir muito, muito para a percepção de dor de cada pessoa. E claro, a dor, ela faz com que a gente modifique certos padrões. O paciente, o indivíduo com dor crônica, ele se movimenta diferente, ele tem um comportamento diferente, ele olha diferente, ele anda diferente, ele se gesticula de forma diferente. Porque ele tenta inconscientemente encontrar padrões adaptativos para aquele momento dele, aquele momento fisiológico que ele se encontra. Mais uma vez, o sistema autônomo atuando aí também. Então, é um paciente, é um indivíduo que ele tem medo de se movimentar, ele tem medo de se agachar, é um indivíduo que ele tem medo de se curvar, que ele tem medo de saltar e que ele evita certas coisas, ele tem um comportamento de evitação, ele tem, por conta disso, é óbvio, ele começa a ficar cada vez mais incapacitado e isso é progressivo. Ou seja, percebe aí, desde o início da fala, que existe uma
alteração fisiológica, gerenciado pelas perspectivas, a maneira como lidamos com os eventos, com as situações, que acaba repercutindo também fisiologicamente no nosso corpo. Então é um ciclo vicioso, é um ciclo que não acaba enquanto esse rompimento não é proporcionado. E esse rompimento, eu me refiro a nível do inconsciente, a nível de perspectivas e crenças. Espero que tenham gostado das informações trazidas aqui nesse vídeo, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde vão direcionar vocês para um material onde vai trazer de forma escrita muito do que foi dito aqui, até mesmo para fixar ainda mais o que foi dito. Tá bom? Uma boa noite e até o próximo vídeo.